Meus irmãos, meus amigos, vocês sabiam que Jesus já era doutor antes de estar no meio dos doutores? Pois é, fique conosco até o final deste vídeo. Deus tem uma grande bênção para todos nós. Que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, esteja presente em cada vida, em cada coração. Amigo, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe com os seus amigos, faça sempre o seu comentário, deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho. E que a paz do Senhor Jesus continue presente em seu coração. E agora, vamos para o melhor do nosso programa, do nosso vídeo. Localize aí na sua Bíblia, no livro de São Lucas. São Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 39. Preste bastante atenção. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, este texto bíblico é muito importante, mas muito importante. A gente pouco prega sobre ele. E hoje o Espírito Santo me inspirou para pregar exatamente sobre esse texto, para mostrar, na verdade, quem era Jesus. Jesus não era um simples ser humano. Ele era homem, sim. Só que nas suas veias não transitavam o DNA de Adão. Jesus não era descendente de Adão. Jesus era filho de Deus, mas não era filho de Adão. Jesus também não era filho de José, marido de Maria, não. Jesus, se você já leu o capítulo 1 do livro de Lucas, ele foi introduzido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. É algo que a ciência não tem como explicar. Em outras palavras, um milagre. Algo sobrenatural. Só quando nós chegarmos lá na eternidade é que certamente estas coisas maravilhosas vão ser reveladas para todos aqueles que chegarem lá. Infelizmente, nem todos vão chegar lá. Por quê, pastor? Porque só vai entrar no céu aquele que crê. Jesus disse, este Jesus, que antes dele estar entre os doutores, com 12 anos de idade, ele já era doutor. Depois eu explico para vocês. Tá? Então, Jesus, amigo, ele não era qualquer pessoa, não.
Ele era um ser humano, 100% homem e também 100% Deus. Só que aqui nesta terra ele não usou em nenhum momento os atributos de Deus, porque tudo que ele queria saber, tudo que o Pai queria que ele soubesse, era transmitido a ele pelo Espírito Santo. Amém? Então, com base no texto aqui, nós separamos apenas 3 versículos importantes, que nós vamos discorrer sobre eles, exatamente para que você fique sabendo como Jesus começou a trabalhar aqui na terra, já em prol do reino do seu Pai, a partir dos 12 anos de idade. Então, nós separamos aqui, porque o texto é longo, apenas 3 versículos. Vamos lá para o primeiro, pastor. Versículo 40. 40, presta atenção. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha aí. E a graça de quem? A graça de Deus estava sobre ele. Por isso que ele não era qualquer um. Como eu disse já há pouco, tudo que Jesus precisava saber, ele era orientado, conduzido, protegido, sustentado pelo Espírito Santo e até mesmo pelos anjos. Lembram que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando para começar o seu ministério? Depois dos 40 anos, a Bíblia diz que os anjos vieram e lhe serviram, quer dizer, levaram comida para ele. Não me pergunte qual era a comida, porque eu não sei. A Bíblia não revelou, não está revelado. Esse é o Jesus que nós pregamos, que nós adoramos, que está conosco, porque ele prometeu estar conosco todos os dias. Então ele crescia em sabedoria. Se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Cheio de sabedoria, olha só. E essa sabedoria não era a sabedoria aqui da terra, por isso que ele era doutor. Antes dele estar entre os doutores, ele já era doutor, ele já era cheio de sabedoria. Ele era Deus, não obstante, jamais usou aqui na terra os atributos divinos, mas a sabedoria de Deus estava sobre ele, porque ele é e continuará sendo a própria sabedoria. Por isso que ele já era doutor e os seus pais não entenderam, depois a gente vai falar sobre isso. Segundo texto, pastora Sara. Versículo 46. Leia-o, por favor. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aleluia. No meio de quem estava, pastora Sara? No meio dos doutores. Por que ele estava no meio dos doutores? Porque ele já era doutor, mesmo não tendo cursado uma faculdade. Ele não era doutor no sentido institucional. Porque eu defendo a tese que você pode ser doutor sem nunca ter pisado em uma faculdade. Na faculdade, a pessoa adquire conhecimento, mas o verdadeiro doutor, o verdadeiro doutorado, não é adquirido numa faculdade. Tem tanto doutor que se formou na universidade, doutorado, pós-doutorado e tanta coisa, mas, na verdade, as suas atitudes, os seus predicados dizem o que eles são. Não é verdade? Entenda, quem é entendido, basta uma meia palavra. Tá bem? Então, Jesus, ele era doutor. Só para vocês terem uma ideia, segundo a tradição judaica, um menino de 12 anos, ele sabia de cor e salteado os 613 artigos das leis judaicas que estão lá no livro de Levítico. Jesus sabia. Por isso que diz aqui o texto que ele com 12 anos já estava interrogando os doutores. E eles ficaram perplexos, estupefatos, atônitos com tudo que saía da boca daquele menino. Menino na idade, mas na verdade ele era doutor.
Amém? Glória a Deus. E agora vamos concluir a mensagem com o terceiro texto, pastora, escolhido aqui neste contexto. Versículo 49. Leia. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Pois é. Então isto aconteceu já no terceiro dia, quando eles voltavam lá de Jerusalém para a região da Galileia. No final do dia, cadê Jesus? Eles procuraram, chegou certamente à noite aquela preocupação. No dia seguinte, saíram procurando, nada. E já no terceiro dia, eles voltaram, conseguiram chegar em Jerusalém. Onde Jesus estava? No meio dos doutores. E o que foi que a mãe dele disse para ele, pastora Sara? O versículo aí. Bem no finalzinho aí, por favor. No texto, no capítulo 2 de Lucas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Aí foi quando ele respondeu, versículo 49, e ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Leia o próximo versículo. E eles não compreenderam as Isso. palavras que lhe dizia. E Muito desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Meus amigos, é muito importante a gente meditar. Às vezes a gente lê um texto bíblico que não se aprofunda. Então o Espírito Santo me mostrou, me revelou o significado de tudo isso. Então quando eles, o pai e a mãe, os pais sociais de Jesus, José e Maria. E Maria disse: meu filho, aquela coisa de mãe, né? Te procuramos muito. Então, que Jesus disse: olha, vocês me procuraram, tudo bem, mas eu estou aqui fazendo o quê? Eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai. E diz o texto aqui que Maria e José não entenderam muito, embora Maria soubesse quem era Jesus. Maria sabia do mistério, muito embora ela não entendesse a sua profundidade. E ela era um ser humano. Maria ela não era uma super mulher. Ela era uma mulher de carne e osso. Como aqui a pastora Sara, como você que está me assistindo aí, se você é mulher, você sabe do que estou falando. Quando uma mulher fica grávida, ela sabe de quem ela engravidou. Não é verdade? Então, mas Maria sabia que Jesus não era fruto do relacionamento de Maria com José. Jesus foi gerado no ventre dela, foi introduzido no ventre dela pelo poder do Espírito Santo. E ela sabia. Então Jesus disse: olha, eu estou aqui. Já estou começando a tratar das coisas do meu Pai. Impressionante. Não é verdade, amigos? E assim, Jesus, aos 12 anos de idade, começou a sua trajetória aqui na Terra e foi concluída aos 33 anos e meio da sua existência aqui na face desta Terra. Você crê, meu amigo, nessa história? Este fato não está registrado na Bíblia por acaso, não. Este fato está, sim, registrado na Bíblia com um propósito. Qual o propósito deste relato bíblico, desta narrativa bíblica? Não dessas narrativas mentirosas que nós estamos ouvindo por aí. Não é desse tipo de narrativa que eu estou falando. Esta narrativa está aqui, ó, na Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus. Agora, você tem a liberdade de crer e também você tem a liberdade de não crer. Se você crê, Jesus é para você o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar. Agora, se você não crê, como muitos não creem, paciência, você tem liberdade. Deus deu liberdade para nós. Nós não podemos simplesmente acreditar em qualquer coisa. Não, nós temos a liberdade de crer ou não crer. Então, eu creio que esta história
é verdadeira, que Jesus foi gerado, sim, no ventre de Maria, que aos 12 anos ele esteve lá no meio dos doutores como doutor, o maior doutor que já passou aqui pela terra. Jesus. Por quê? Porque a sabedoria dele não era daqui da terra. A sabedoria dele era do céu, sendo ele a própria sabedoria, pois está escrito que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, creia nele, como eu creio. Se você crê, você vai ser salvo. E se você não crê, você vai continuar vivendo aqui nesta terra, vai morrer um dia e vai passar a eternidade, infelizmente, longe da presença de Deus, da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar? Eu quero orar por aquele que crê. Ah, pastor, nunca ouvi essa história, nunca ninguém tinha me falado. Pois é, mas hoje você ouviu. Então, creia, somente creia e deixe o resto com Jesus, o resto é com ele. Quem crê será salvo, é só isso. Quem vai salvar não é o pastor Jairo, não é nenhum outro pastor, não é nenhum bispo, não é o papa, nem nenhum padre, não. Quem vai salvar você é Jesus, porque nenhum de nós morreu na cruz. Quem morreu na cruz, quem derramou o seu sangue na cruz, foi Jesus, pois o seu sangue continua nos purificando de todo pecado. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que assistiram, que ouviram a tua palavra. Senhor, aquelas que estão crendo, que estão aceitando a Jesus, que estão aceitando o que ele fez lá na cruz, que estão crendo nesta verdade. Paizinho, perdoa o tempo da ignorância destas pessoas, registra o nome delas no livro da vida e que elas possam perseverar neste caminho até o dia da tua vinda, assim seja, amém e amém. Agora vamos orar por todos estes pedidos de oração que estão aqui nesta tacinha da bênção. Pai, em nome de Jesus, libera a bênção da cura para todas as pessoas que estão doentes, a bênção da libertação para todos que estão oprimidos pelo diabo e a bênção da vitória para todas as famílias que estão orando comigo agora pela fé. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus amigos, pelo grande amor de Deus, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Vocês gostaram da mensagem que vocês ouviram? Então compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem. Um grande abraço e estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus.